Fala galera do canal Curiosidades do Mundo! Essa semana vai começar uma série de vídeos incríveis, onde os seres humanos, com sua capacidade de criação, fizeram máquinas extremamente complexas que mudaram o rumo de nossa história. Seja bem-vindo à série Super Máquinas! O ano era 1950. Era de interesse das agências americana, francesas, inglesas e soviética a criação de uma aeronave supersônica de transporte de passageiros. Cada um desses países possuía seu próprio projeto. Porém, no começo da década de 1960, devido ao enorme custo demandado, os governos da Inglaterra e França decidiram juntar forças e, em 25 de outubro de 1962, assinaram o tratado que criou o consórcio franco-britânico e tornou possível o desenvolvimento do projeto e produção da aeronave. Ali nascia o Concorde. No início, o Concorde tinha cerca de 100 pedidos das companhias mais importantes do mundo, além da Air France, Pan Am, BOAC, atual British Airways, que eram as companhias lançadoras do tipo, e também tinham interesses da Japan Airlines, Lufthansa, American Airlines, Qantas e TWA também manifestaram interesse de compra. A construção do primeiro protótipo francês número 1 começou em abril de 1965 pela Aerospatiale, em Toulouse, na França, e foi concluída em 11 de dezembro de 1967. Após 15 meses de teste em solo, decolou para o seu primeiro voo em 2 de março de 1969. O segundo protótipo foi construído pela BAC em Filton, na Inglaterra, e decolou para o seu primeiro voo um mês depois, em 9 de abril de 1969. E em 1º de outubro de 1969, o primeiro protótipo foi o primeiro a atingir a velocidade transônica Mach 1, aproximadamente 1.100 km a altitude operacional. E em 4 de novembro de 1970, atingiu a velocidade supersônica Mach 2, aproximadamente 2.200 km por hora. O Concorde começou uma série de voos de demonstração em uma turnê mundial, inclusive inaugurando o Aeroporto Internacional de Dallas, em 1973, quando a aeronave visitou os Estados Unidos. Esses voos de demonstração fizeram com que a aeronave acumulasse 60 pedidos de compra. Entretanto, uma avalanche de cancelamentos ocorreu devido à conjunção de vários fatores, como a crise do petróleo dos anos 1970, dificuldades financeiras por parte dos parceiros da companhia aérea e a queda do concorrente russo, o Tupolev Tu-144, e alegados problemas ambientais, como o elevado ruído ao ultrapassar a barreira do som e a poluição atmosférica. No final, apenas a Air France e a British Airways restaram como compradores. Ambas as companhias europeias realizaram uma série de voos de teste e voos de demonstração ao redor do globo, a partir do ano de 1974, quando os recordes aeronáuticos foram estabelecidos e até hoje não superado. No total, foram 5.070 horas voadas com os 6 primeiros modelos do Concorde, que não foram utilizados comercialmente, sendo 1.619 horas de teste em voo supersônico. E em 21 de janeiro de 1976, o Concorde iniciou voos comerciais ligando Paris ao Rio de Janeiro, com uma escala em Dakar. Voar no Concorde era uma experiência única, tendo uma velocidade de cruzeiro em torno de 2,5 vezes mais rápido do que qualquer outra aeronave de passageiros. Um Concorde e um Boeing 747 da Air France decolou ao mesmo tempo, o Concorde de Boston e o Boeing 747 de Paris. O Concorde chegou em Paris e ficou 1 hora no solo e retornou a Boston, pousando 11 minutos antes do Boeing 747. Olhando pela janela, podia-se ver claramente a curvatura do globo terrestre.
A aeronave era mais rápida do que a velocidade de rotação da Terra, e isso se fazia notar quando a decolagem em Londres era após o pôr do sol, chegando em Nova York ainda de dia. Por se tratar de um avião supersônico, o Concorde emitia muito ruído e poluição, e assim por muito tempo, restrições ambientais impediram sua operação nos Estados Unidos. Mas os serviços de passageiros no Concorde permaneceu sem acidentes por cerca de 24 anos, atendendo regularmente além de Nova York e Washington, e muitas outras cidades no mundo todo, visando todos os continentes, exceto a Antártida. Mas em 25 de julho de 2000, o voo da Air France 4590 teve um acidente fatal, causado por uma peça de um DC-10 da Continental Airlines, que soltara minutos antes da decolagem do Concorde. Esse acidente levou à paralisação de toda a frota francesa e britânica e é considerado como o principal causador dos fins dos voos do Concorde. Após o acidente, o Concorde sofreu algumas modificações, retornando ao transporte comercial de passageiros em novembro de 2001. Meses antes do retorno comercial, foi realizado o primeiro voo experimental com passageiros, em 17 de julho de 2001. Uma aeronave da British Airways decolou do aeroporto de Heathrow por volta das 14h20. O voo teve o objetivo de simular uma viagem para Nova York, demonstrando que a aeronave estava em condições seguras de voos depois das modificações técnicas. A velocidade chegou a 2.200 km por hora e a altitude chegou a 18.000 metros. O tempo de voo foi de 3 horas e 20 e estavam a bordo as autoridades da aviação civil e da British Airways. Mas após 27 anos de serviço e realizando voos espetaculares, o Concorde anunciou sua aposentadoria. Em 10 de abril de 2003, a Air France e a British Airways decidiram juntas encerrar os voos comerciais da aeronave. Dos 20 Concordes produzidos, 17 estão em exposição permanente, um na fábrica da Airbus em Toulouse, 4 em aeroportos e 12 em museus aeroespaciais. O sonho de realizar voos comerciais supersônicos ficara no passado, mas o Concorde mudou a história da aviação e serve de inspiração para novas tecnologias.